Bom, se é desse tipo de vídeo que vocês gostam, então vamos embora, né? 6 ações baratas descontadas que podem ser boas oportunidades na Bolsa de Valores. Na verdade, hoje você consegue encontrar muitas ações sendo negociadas com desconto, principalmente analisando alguns múltiplos de valuation e até comparando com o próprio histórico da empresa. Mas será que já é hora de comprar essas ações mesmo? Chegou o momento ali? Como saber se você deve comprar? Aguarda um pouquinho mais, enfim. Vamos falar sobre tudo isso agora, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você me dê a honra de ter o seu comentário aqui nesse vídeo. Qual que é a ação mais barata da Bolsa nesse momento, na sua opinião? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui quem fala é Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Como é que você tá? Tudo na paz? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para dar aquela moral. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E vamos logo direto para o que interessa aqui. O Ibovespa segue muito volátil esse ano, como já era esperado. Chegou a subir 20%, depois caiu pra caramba, agora já está ali na casa dos 112 mil pontos. Algumas empresas sofrendo mais, outras sofrendo menos. A inflação segue pressionando também o país, o Banco Central. A tendência, então, é que a gente tenha uma continuidade nessa elevação da taxa Selic e juros altos costumam impactar negativamente o desempenho das ações. O investidor acaba se dando por satisfeito com o retorno oferecido pela renda fixa e muitas empresas sofrem realmente impactos diretos mesmo nos seus resultados devido a esse cenário. Um bom exemplo disso são as ações de Magazine Luiza, nossa primeira ação da lista aqui. Apesar de ser uma empresa, de qualidade muito boa do ponto de vista operacional, o cenário macroeconômico está realmente impactando muito a empresa, são muitos desafios, as ações já acumulam uma queda de mais de 87% desde a máxima. Em 2020, as ações da empresa subiram mais de 100% quando a taxa de juros e as expectativas eram outras. O ponto é que foi projetado muito crescimento para a Magazine Luiza e isso se refletia no preço das ações. O múltiplo de preço sobre lucro da empresa chegou a passar de 400 vezes, muito alto. Mas como a companhia não conseguiu seguir num ritmo acelerado, e essa deve ser sua nova realidade por um tempo, pelo menos o mercado, ele também foi rápido em corrigir as cotações. Por isso que até os analistas ali, os investidores mais otimistas, mesmo vendo um bom potencial de valorização no longo prazo para as ações, reconhecem que a coisa não deve ser muito boa para a Magazine Luiza no curto prazo. A gente sabe que se a empresa mantém bons fundamentos, à medida que o preço da ação cai, ela vai se tornando uma oportunidade de investimentos ainda melhor. O risco vai diminuindo de fato, mas isso não significa que o risco deixa de existir. Entre atravessar uma piscina ali com 10 tubarões famintos ou a mesma piscina com 2 tubarões apenas, eu prefiro simplesmente não atravessar. No caso do varejo aqui, ainda mais se tratando de uma empresa de alto crescimento como Magazine Luiza, o cenário macroeconômico afeta muito ali, fazendo com que o preço possa realmente cair ainda mais e demorar muito mais para voltar a subir. Cada investidor precisa decidir realmente ali se vale a pena, se entende o setor e a empresa. Na sequência aqui a gente vai falar sobre uma outra ação do varejo, dessa vez varejo de vestuário, moda feminina, lojas Marisa. Eu já vou logo falando que eu não gosto da Marisa, antes mesmo de mostrar os números aqui. Eu gosto muito mais de Arezzo e Renner, porque eu vejo muito mais gente do meu círculo de relacionamentos que gosta de comprar dessas lojas, dessas marcas, e Marisa, não sei se é a minha região aqui, eu só vejo gente falando mal. É lógico que a gente precisa analisar os números da empresa também, os resultados ali, tá? E o que me faz preferir ainda mais a Renner em relação à Marisa, eu vou explicar por quê. Analisando aqui do ponto de vista de múltiplos de valuation agora, a ação da Marisa, ela realmente parece muito descontada, PVP de 0,79, ou seja, a ação está valendo menos do que a fatia que ela representa do patrimônio líquido da empresa, só que esse P sobre L negativo mostra que a empresa não está dando lucro. Desde 2015 até então é só prejuízo, com exceção de 2018. O caixa gerado pela operação da empresa é muito instável, emitiu novas ações recentemente para conseguir mais fôlego financeiro ali para ultrapassar esse período difícil. E ao fazer isso, em condições desfavoráveis de mercado, a empresa acaba diluindo a participação dos seus acionistas por um preço muito baixo. A Renner, por exemplo, conseguiu crescer mesmo em períodos difíceis da nossa economia sem precisar se alavancar tanto também, gerando muito mais valor. Por isso que por mais que pareça descontada, eu não gosto das ações, fico de fora. Outra ação aqui que está sofrendo muito por conta desse cenário desafiador é a EZTEC, EZTC
2023. A empresa atua no setor de incorporação, historicamente sempre conservadora ali com relação ao seu balanço patrimonial, não se alavanca muito, opera sempre ali, quase sempre com caixa líquido, ou seja, mais caixa do que dívida. Isso é um ponto positivo para que ela consiga superar, principalmente em momentos difíceis como esse. Esses juros altos, inflação, né, isso bate muito na empresa, custo aumenta, o mercado imobiliário ele fica muito menos aquecido, mas o balanço dela é sólido para superar isso. A empresa tem um banco de terrenos também muito bom, que deixa ainda mais claro o desconto das ações. Enfim, é uma das melhores empresas do setor na Bolsa de Valores, na minha opinião, se não a melhor, com um desconto em relação ao valor patrimonial. O setor hoje ele tem muitas empresas descontadas, inclusive, você pega Trisul, a própria Iven, né, e outras mais descontadas também e muito mais arriscadas, preciso deixar claro, mas a EZTEC provou ao longo do tempo ali, desde o IPO, que tem uma gestão muito boa, muito responsável e eficiente. Já emendando aqui, mais uma ação que vem sendo negociada com desconto com relação aos seus múltiplos, B3SA3, a B3 é a nossa bolsa de valores, a única bolsa aqui do Brasil, pelo menos por enquanto, inclusive é um dos riscos da empresa. No curto prazo, com essa Selic mais alta, o número de IPOs, follow-ons diminui, muitas empresas acabam postergando isso para conseguir pegar um preço melhor e isso impacta as receitas da B3, é claro, além da redução do interesse dos investidores por renda variável nesse momento também. Desde a máxima, as ações já acumulam uma queda de cerca de 44%, mas se trata de uma empresa sólida, com boas margens, boa rentabilidade, crescimento de receitas e lucros muito bom nos últimos anos, tem tudo para seguir crescendo, principalmente com o cenário macroeconômico voltando a ficar mais favorável para os investimentos de renda variável. E pelo preço atual, as ações ainda oferecem ali um dividend yield bem interessante se a gente comparar com o histórico da empresa. A nossa quinta ação aqui, Copel CPLE6, caso você ainda não conheça, a Copel é uma companhia do setor de energia integrada, que a gente fala, ou seja, ela atua em todos os segmentos do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição, até comercialização, se eu não me engano, mesmo que boa parte da receita esteja concentrada ali em geração e transmissão, essa atuação em todos os segmentos meio que mitiga os riscos da empresa ao longo da cadeia do setor elétrico. Ou seja, além de estar em um setor que já é naturalmente muito previsível, isso traz ainda mais previsibilidade para a empresa, o que não mitiga os riscos da empresa, muito pelo contrário, é o fato dela ser controlada pelo governo. A Copel é uma empresa estatal e por mais que ela venha demonstrando ter essa pegada aí de empresa estatal com um mindset privado, como ela mesma fala, isso é tipo viciado em droga quando vai para a clínica de reabilitação lá, fica 5 anos sem usar, 5 anos limpo, mas o perigo de recaída sempre existe, Eu tenho Copel em carteira, por sinal, e onde é que eu quero chegar com essa conversa toda aqui, com essa conversa mole, É o seguinte, confira comigo aqui agora, investidor amigo, os múltiplos da Copel na tela. P sobre VP 0,94, P sobre L 4,33, dividend yield 15,29, ROI lá em cima, crescimento de lucros nos últimos 5 anos com a média também muito boa. Então tem 2 pontos que você precisa ficar ligado quando você estiver analisando esses dados que hoje é fácil da gente encontrar nesses sites gratuitos, beleza? Qual que é a primeira coisa? Muitos desses indicadores podem estar distorcidos. Então, o lucro líquido da Copel está impactado por muita coisa não recorrente aí. Então, todos esses indicadores que levam o lucro líquido no cálculo vão estar impactados também. Mesmo tirando aqui os efeitos não recorrentes, eu acredito que a Copel ainda esteja descontada. É uma boa empresa, a companhia tem tudo para ser uma boa opção ali, principalmente para investidores com foco nos dividendos, especialmente por ser um setor perene, previsível. Se fosse uma empresa privada, eu consideraria que estaria barata nesse momento, mas como ela tem esse controle estatal, a margem de segurança precisa ser um pouquinho maior. No meu caso, na minha opinião, eu ainda acredito que pode ser um bom investimento por esse preço, mas falta a margem de segurança, entende? Eu posso pegar meu carro e ir daqui para a Bahia sem cinto de segurança e não acontecer nada comigo, mas eu não faço isso porque eu não sou burro. Acho a Copel uma boa empresa, tenho em carteira, mas tudo depende do custo de oportunidade e da relação entre risco e retorno oferecida pelas ações. E aproveitando que a gente está falando de risco, vamos logo aqui com polêmica, mas antes, já que você fez o mais difícil, que é me aturar até aqui, me aguentar até aqui, se inscreva nesse canal e ative o sino para você me aturar nos próximos vídeos também.
criatura, e deixa o like, que daqui mesmo eu já tô vendo que você não deixou não, tá branquinho aí ainda, você não clicou no like, meio que por preguiça mesmo, eu sei como é que é, mas de qualquer forma a gente precisa falar de Petri 4, Petrobras. Será que tá barato mesmo? Né? Não tem eleição que consiga estragar a festa dos acionistas da Petrobras, mesmo com a volatilidade aumentando ali, os dividendos vão ser absurdos de qualquer forma, vale a pena ou não vale? Né? Sendo bem direto aqui, para depois justificar a resposta, sim, a ação da Petrobras, Petri 4, está negociada com desconto com relação principalmente aos seus pares internacionais. Tá barata, tá descontada na minha opinião, e o motivo é o risco político que historicamente, né, afeta o retorno do acionista da empresa, a gente sabe disso. O que é que uma empresa produtora de commodities como a Petrobras faz para ganhar dinheiro e para gerar retorno para o acionista? A empresa ela precisa investir, independente do cenário ali, pelo menos para manter as suas operações em andamento, certo? Então, se ela quiser crescer também, ela vai precisar fazer mais investimentos na expectativa de gerar caixa e de ganhar dinheiro quando as commodities estiverem principalmente em alta. Tanto que muitas empresas, né, elas se complicam por causa disso, elas se alavancam demais quando a commodity está alta e na hora de colher os resultados ali desses investimentos e também de pagar essas dívidas, esses empréstimos, muitas empresas acabam pegando um ciclo de baixa no preço ali da respectiva commodity e acabam se complicando financeiramente. Mas resumindo, se a empresa fizer o dever de casa direitinho, ela vai nadar de braçada no ciclo de alta da sua respectiva commodity, que no caso da Petrobras é o petróleo, certo? Certo, exceto se essa empresa for uma estatal aqui no Brasil, porque o preço do combustível impacta diretamente na inflação. Inflação alta não é algo interessante para a popularidade de nenhum governo, tá? Em outras ocasiões o Brasil, né, o governo brasileiro, ele já interferiu ali na política de preços da Petrobras. É claro que ficou mais difícil com as mudanças no estatuto da companhia, mas via de regra o que acontece é o seguinte: quando o petróleo está barato, as empresas acabam, né, se lascando ali para honrar suas despesas, seus custos, gerando menos caixa, obviamente, e quando o petróleo está muito caro, quando o preço dispara como agora, as produtoras ficam muito felizes, ganhando dinheiro, o acionista recebe dividendos, né? Só que o minoritário da Petrobras, ele parece que ele fica sempre meio que com receio, né? É melhor o preço subir, mas não subir tanto, que é para o governo também não meter a mão. É por isso que o mercado sempre vai exigir esse desconto para investir na Petrobras, inclusive eu, né? Em uma comparação feita inclusive pelo valor aqui com base nos dados do Yahoo, o indicador de preço sobre lucro da Petrobras estava por volta de 4,3 vezes, né, quarta-feira, no dia 25, ontem no caso. A Saudi Aramco, que é a maior empresa do mundo em valor de mercado, tem um múltiplo na casa de 17,2 vezes. A ExxonMobil tem um PL de 11 vezes. A Equinor tem um indicador de IP sobre L de 7,2, um pouco menor porque ela é uma estatal, só que pelo menos não é uma estatal no Brasil, é na Noruega, o que é muito diferente. Mas se a gente considerar principalmente que a Petrobras tem hoje um balanço muito mais saudável do que já foi em outras ocasiões, vem apresentando muita evolução também do ponto de vista operacional e financeiro nos últimos anos, reduzindo a dívida. Ela realmente é outra empresa, tá barata, mas vira e mexe, tem notícia negativa sobre a empresa afetando o preço das ações, aumentando as incertezas. Na última terça-feira, o ministro de Minas e Energia anunciou um novo presidente para a Petrobras, 40 dias depois, né, do presidente anterior entrar ali no cargo. Vocês conseguem imaginar uma empresa que em maio já tem o terceiro presidente no ano? Né, são mais de 40, né, presidentes em 68 anos de empresa, em empresa privada. Esse tipo de coisa não acontece, pô. Mas enfim, mesmo com tudo isso aí, com toda essa loucura da Petrobras, os analistas seguem mantendo uma visão positiva para a empresa, considerando que o risco político não deve afetar a política de preços no curto prazo e a empresa deve seguir pagando dividendos bem acima da média, inclusive o dividend yield da Petrobras acima de 36%, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas o que é que você, como investidor, precisa fazer nesses momentos? A lição de casa. Então será que é hora de comprar? Não é hora de comprar? Vendo, coloco tudo debaixo do braço, corro para a renda fixa, parece que tá barato mesmo, mas eu tô cansando da bolsa de valores, é muito estresse.
Vou ficar no meu CDB mesmo ali que está pagando bem. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que muitos de vocês podem se identificar com isso. Eu já me senti assim, já cometi erros por conta disso também, mas o negócio é o seguinte, em geral, né, os investidores, principalmente os iniciantes, eles focam muito nos ativos especificamente, no desempenho ali das ações, os fundos imobiliários, ação barata e tal, e tem dificuldade para tomar decisões olhando para a carteira de investimentos como um todo. A sua carteira de investimentos é o veículo que poderá te levar de onde você está hoje para onde você quer estar daqui a alguns anos, desde que o piloto, no caso você, saiba tocar isso daí. Não adianta nada você tentar colocar isso para andar 300 por hora, por exemplo, só comprando ações baratas, de crescimento, moeda com cara de cachorro. Não adianta nada você querer andar 300 por hora se esse veículo não tiver estabilidade suficiente. Se o motorista não tiver braço para manter o carro dentro da pista. As ações estão baratas? Sim, muitas delas estão, mas você não sabe até quando e quanto mais que isso pode cair. Cada investidor tem um nível de aversão a risco diferente e é importante, você estar ciente do seu próprio perfil antes de sair acrescentando mais e mais ativos de risco dentro da sua carteira, mesmo que pareçam absurdamente descontados. Cada um dos ativos da sua carteira é meio que um componente desse carro que vai te levar para os seus objetivos. Eu nem preciso falar que não adianta nada você ter um carro conversível bonitão se ele não tiver roda. Não adianta nada o seu carro ter as rodas se não tiver motor e também não adianta nada ter o melhor motor do mundo se faltar combustível. Por mais que as ações estejam baratas, a sua carteira não vai ter só ações, Ela vai ser composta por diferentes classes de ativos. Vai ter renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, moedas, criptomoedas, por que não? E como diria Howard Marks, meus queridos amigos, a economia anda em ciclos, indo desde momentos ali de grande otimismo até outros de muito medo e incerteza. Uma boa diversificação vai fazer com que você passe por esses ciclos de forma mais suave e com um bom retorno ajustado ao risco. Uma má diversificação vai fazer com que você acabe ou ficando pelo meio do caminho ou termine com um retorno pífio de acordo com o risco que você correu. Por hoje é isso, eu fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, abraço, tamo junto, valeu!